Foi desarticulada por parte da Polícia Federal um plano de criminosos que pretendiam atacar Sérgio Moro e outras autoridades. Um dia antes da ação da Polícia Federal e durante uma entrevista ao site Brasil 247, o presidente Lula afirmou que, quando estava preso, tinha a intenção de, abre aspas essa palavra, porque muita gente está falando feder, né? Outra está falando furar. E nós aqui estamos usando a palavra ferrar com a vida de Moro. Vamos ouvir o vídeo. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu for esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra f***. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. No dia seguinte, a Polícia Federal deflagrou a operação contra o PCC e Lula soltou o verbo mais uma vez durante o evento no Rio de Janeiro. O presidente disse que o plano do PCC é mais uma armação de Moro. Vamos ouvir. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Por sua vez, Sérgio Moro não deixou barato e, em vídeo postado nas redes sociais, perguntou a Lula se ele tem ou não decência. Confira. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. O canal oficial do presidente Lula no Telegram fez uma publicação, no mínimo, curiosa sobre a operação da Polícia Federal. A postagem diz o seguinte, abro aspas, sem rancores e farpas, aqui tem trabalho. A Polícia Federal de Lula salva a vida de Moro e essa operação prova, por A mais B, que a união, reconstrução, vai além disso. Feche aspas. Bom, gente, eu li toda essa matéria aqui e a Polícia Federal deflagrou essa palavra, porque eu achei muito bonita. Como coloca em xeque essa operação da Polícia Federal? Como que é feito isso na cabeça do cidadão? Antes de eu ficar aqui tecendo meus comentários e tentando buscar um raciocínio lógico para falar do Lula, eu quero ouvir vocês aqui na mesa. Eu vou começar com a Carol Curimbaba, que essa semana esteve bem presente aqui no Linha. E você falou bastante, né? Você conseguiu agora, no resumo, chegando ao final da semana, você conseguiu colocar na sua cabeça alguma coisa em relação a essa fala do Lula? Você conseguiu compreender isso? Olha, bom, em primeiro lugar, olá a todos os meus amigos, a produção e vocês que nos acompanham. Eu acho que nem Lula está entendendo muito bem o que ele está falando, né? Bom, são vários pontos que a gente pode destacar daí. Primeiro, gente, Lula tá se perdendo completamente. Ele falou, calma aí, PF, Polícia Federal do Lula. Polícia Federal é um órgão de Estado. E aí a gente vai percebendo nos detalhes, a forma que ele gosta de atuar, se sentindo o dono, né, do país. Ele não foi eleito presidente, ele acha que foi destinado por Deus a ser rei, né? Então aí é o primeiro ponto, ele toma um órgão que é de Estado para ele. Depois, ele está fazendo. Foi um erro estratégico de marketing. Com certeza ele tem bons marqueteiros ali do lado dele. Ele fez com que Moro voltasse a ser rei.
Ele simplesmente fez isso. Ele que queria ser o rei, ele jogou luz para Moro. Todas as pessoas que tinham um pouco de rusga ali com o Moro, por conta da quebra da amizade ali na época de Bolsonaro, enfim, de outras coisas mais, agora tá todo mundo do lado do Moro. E contra esses absurdos, assim, todo mundo, é claro, né? Os correligionários de Lula vão sempre achar justificativas para a forma que ele fala, que é absurda. Eu sempre falo, não gostava quando o Bolsonaro usava palavrão, usava daquela truculência, não é o meu perfil de governo, não acho que isso constrói pontes para um líder político. Lula é igual. A gente falava aqui antes de começar o programa, Sim. Procurem os discursos de Lula, principalmente falando com os seus ali, discursos com os sindicatos. São discursos extremamente que vêm da alma, que vêm do fígado mesmo, né? É ele, né? Como diz o Negão ele. aqui no off, a gente não tem que se surpreender com isso, porque de fato é ele, Tá né? sendo ele, tá sendo sincero. Exatamente. E só um detalhe para lembrar. Lula, crime não tem partido. Crime tem interesses. Então, não ache você que você vai jogar por um lado, jogar para o outro, da forma que você vai falar, vai agradar um ao outro. Não existe isso. O crime vai pelo interesse que ele tem. Se um dia ele está contra um, outro dia pode estar contra outro também. Perfeito, Negão. Eu vou pegar, porque essa conversa nós estávamos tendo aqui antes de começar o programa, ela citou que nós estávamos falando em off. Fofoqueirinho. Desculpa. Desculpa aí. Mas, de fato, Não dei esse... eu tô brincando com você, sabe que você mora no meu coração. Eu né? sei. É, no mínimo, um absurdo. Se você pegar todos os discursos de ódio que o Lula já fez lá atrás, nós esperávamos aqui um Lula diferente. Não, Principalmente eu não. um pedido... Não, tudo bem, mas a população... Tudo bem, você Zero não. novidades. Mas eu falo, talvez, com você que está nos assistindo em casa, que votou no Lula. Com certeza. Ok? Você votou no Lula e você estava, no mínimo, aguardando agora um pedido de desculpas por essa fala. Porque quando a gente erra e a gente fala desse jeito com outro cidadão e isso vem à tona, você pode ficar ali velado entre os amigos, a pessoa sabe o que você pensa dele. Mas quando isso vem a público, no mínimo uma retratação. No mínimo, por educação, uma retratação. Se tratando ele ainda de presidente da República. Exato. O problema é como a própria Carol falou aqui, o Lula acha que foi ungido por Deus, foi Deus que colocou ele ali, ele não recebeu os 57 milhões de votos que ele recebeu. Aqui também em off, eu estava falando aqui, que eu sinceramente não acredito nessa raiva toda do Lula. O Lula é um político experiente, o Lula chegou a ser preso na ditadura. O Lula não guarda a raiva, o Lula não tá nem aí. E outra, se ele tivesse que guardar a raiva, ele não teria que guardar a raiva só do Sérgio Moro. Ele teria que guardar a raiva de todos os outros que foram lá e disseram, não, firmeza, o Sérgio Moro tá certo. Então foi primeira, segunda, tal instância. Só depois que chegaram e falaram que não, foi no lugar errado. Então ele guarda o quê? Gratidão aos outros. Então eu não consigo acreditar nesse Lula. Para mim, a única coisa que está acontecendo com o Lula é o seguinte, ninguém chegou nele e explicou o que é a internet. Aí é que tá, o Lula fala como se ele estivesse nos anos 90, onde ele faz um discurso para os amigos dele, para os parças ali, pro pessoal do 247, que ali eles estavam entre amigos. Tem muita gente que falou assim, o Lula dá uma entrevista como se ele estivesse numa mesa de bar, mas não é questão de estar numa mesa de bar. Ele não está só entre pessoas que gostam dele, ele está entre amigos, ele está à vontade. Ele se senta quase que jogando o corpo para trás. Ou ele achou que estivesse entre amigos e vazaram essas imagens, né? Ele não entendeu ainda o poder da internet. Ele não entende que quando agora todos os holofotes estão para ele, todas as câmeras estão viradas para ele, e as câmeras não são mais aquela caixa desse tamanho aqui que precisa de um cara forte segurando essa câmera. Não, a câmera hoje está aqui, a câmera hoje está em todo canto, e ele não conseguiu entender isso ainda. Por isso ele dá essas falas de acordo com quem está ouvindo. Então ele está ali com o pessoal do 247, que são amigos dele, ele dá uma fala... Abre aspas no amigos, por favor, Negão. O pessoal ri, aí depois ele tá lá num outro discurso. Vê o pessoal que tava atrás dele, não tem um que fez pelo menos uma cara de Lula, pelo amor de Deus, é o que você tá falando. Não, todo mundo olhou com aquela cara de o rei está falando. Né? Lembrando, com o boné da Marinha, hein? Com o boné da Marinha. Exatamente. Perfeito, Tá Negão. faltando aqueles assessores lá que durante a campanha falavam pro Lula evitar de falar, né? Você lembra como era nos Exatamente. podcasts? E uma das coisas que eu quero te perguntar é sobre isso, tá? Porque eu quero entrar no âmbito jurídico com você já, Diego, mas eu quero não, ele vai ficar por último nessa, porque tem muita coisa do direito que eu quero saber aqui, por favor, tá? Mas ele conseguiu de novo separar até a Polícia Federal. É. Gente,
Coloque em mim aqui a câmera 2, por favor. Ele conseguiu separar a Polícia Federal, que é de todos. Ele foi lá no seu perfil oficial e colocou a Polícia Federal do Lula. Eu não estou sabendo disso, Dani. Olha, bom, primeiro eu agradeço aqui mais essa oportunidade de estar aqui com os colegas, não é? E com a audiência da Jovem Pan. Olha, Rodolfo, é uma situação que é até difícil de comentar, não é? Mas vou trazer aqui o ponto que o Alessandro colocou sobre o Lula não ter entendido, tá, que a partir do momento que ele está falando com alguém, na verdade, ele está falando com todos, né? E os meios de comunicação, que eles podem até serem segmentados. No entanto, uma vez que você fala para determinado meio de comunicação, todos vão veicular. Então, eu não acredito, Negão, que o Lula não entenda dessa lógica e que ele não compreenda o que está acontecendo, né? Na verdade, ele sabe sim hoje qual é a lógica, tanto que várias pessoas assessoraram ele com as mídias sociais, na própria campanha. Exatamente. Não tem como hoje em dia ninguém entender que você fala algo aqui, já todo mundo está comentando sobre. Todos nós somos... Não, todos nós não, né? Mas ele, cara, que ele é o grande rei e todo mundo é plebeu pra ele. Você entendeu? Ninguém dita a regra pro rei. Ponto final. Agora, Rodolfo, eu acho, assim, eu vejo que é extremamente até perigoso quando o presidente, ele não consegue entender, não é como a Carol falou aqui, que a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Exato. Não existe Polícia Federal do Lula, Polícia Federal, não é, do Bolsonaro, ou Polícia Federal, não é, do Michel Temer. Não. A Polícia Federal, ela atua independentemente do presidente que ali está. Não é? E ela fez muito bem, claro, o seu trabalho. Agora, claro, o presidente parece que ele continua em uma eterna campanha, ao invés de colocar quais são definitivamente as prioridades para o país, e nós estamos esperando ainda que o presidente governe este país. É exatamente isso, né, Diego? Porque a gente não sabe agora qual que é a tramitação jurídica disso, como é que funciona isso juridicamente. Cabe aqui uma quebra de decoro, é passível isso de impeachment? Como é que funciona isso no âmbito jurídico? Porque o que ele falou ali, para nós aqui, meros mortais, que estamos comentando a política, é um absurdo moral. Mas eu quero saber de você, se além de um absurdo moral, também é um absurdo dentro da lei. É um absurdo dentro da lei isso também? Bom, primeiramente, saudações aos meus colegas aqui da mesa, a nossa audiência da Jovem Pan. E, Rodolfo, antes de entrar nesse aspecto jurídico, eu queria só voltar em um ponto que a Carol colocou muito bem, e os demais colegas aqui também salientaram. Muito bem, você coloca todo mundo. Imagina. Todo mundo aqui fez comentários super prudentes, mas muito voltados à figura do Lula. O Lula parece que não entendeu muito bem ainda a dinâmica da presidência. Eu vou além. Eu acho que todo o governo Lula tem mostrado uma postura semelhante. Essa publicação da PF do Lula foi disseminada por outros membros do governo. E só retomando a dinâmica desses fatos, nós tivemos essa infeliz frase do presidente da República numa conversa ali, que aparentemente era uma conversa privada, mas como o Ale colocou muito bem, alguém estava com o celular ali para registrar o que estava acontecendo. Foi numa conversa privada, isso vazou e no dia seguinte, ao invés de ter um gerenciamento dessa crise, não. Você tem os ministros falando também nesses termos, olha, que o Moro tinha que agradecer, que a Polícia Federal do Lula protegeu a vida dele. Eu dou exemplo aqui do ministro Flávio Dino, que foi lá no Twitter e escreveu algo nesse sentido. Blogueiros ligados ao governo, como o Felipe Neto, também foram ao Twitter para dizer que o Moro devia estar muito feliz de ter sido protegido pela Polícia Federal do Lula. E o presidente, ao invés de seguir na narrativa, em um novo vídeo, ele se apresenta e diz que acha que tudo isso era uma grande farsa do Sérgio Moro. Diego, só para completar o que o Diego está falando, é bom lembrar que a Polícia Federal no tempo da Dilma, não era a Polícia Federal da Dilma, no tempo da Dilma, prendeu Lula. Perfeito. Então, essa é a maior prova de que não existe a polícia do Lula, a polícia do Bolsonaro, a polícia da Assim Dilma. como também não teve Polícia Federal do Bolsonaro quando foi investigar a família dele. Exatamente. Ponto. Ninguém tem privilégios com a Polícia Federal. A Polícia Federal tá aí para todo mundo. Ainda bem. Ainda bem. Talvez isso aqui pode ser uma estratégia do Lula de colocar a Polícia Federal do Lula para achar que a Polícia Federal vai ficar do ladinho dele. Não vai. A Polícia Federal é um órgão bem competente para fazer o trabalho dela. Mas o que me parece, Rodolfo, é que esse governo
governo, de modo geral, está batendo cabeça para lidar com essas crises. Então, tanto falava-se aí dos grupos de zap do governo Bolsonaro, parece que o Lula não tem um grupo de zap ali com os seus ministros, com os seus blogueiros, para tentar contornar esse tipo de situação. Sob o aspecto jurídico, evidentemente que existe uma quebra da liturgia do cargo do presidente da República, mas isso, como foi bem colocado aqui, é Lula sendo Lula. O Lula sempre foi assim, sempre teve essa conduta e, infelizmente, o aspecto jurídico para políticos do alto escalão, como o caso, evidentemente, do presidente da República, depende aí também de um movimento político que parta para cima de realmente fazer as acusações que são prudentes e de levar isso ao Ministério Público, o que eu não acredito que vai acontecer. E sabe o que a gente tira disso também? Essa fala infeliz do Lula, dizendo que é uma armação do Moro, acho que ele já meio que se retratou de uma forma ou outra, mas leva a gente a pensar, ou ele sabe o que os criminosos queriam, afinal ele disse que era uma armação do Moro, então o que os criminosos queriam com isso? Ou ele tem alguma interferência na Polícia Federal para ter essa informação na mão, ou ele teve a quebra de decoro. Os três são um problema jurídico que ele vai enfrentar. Agora também vai da oposição se organizar para partir para cima e não permitir uma coisa dessa acontecer. Isso está difícil. Isso A oposição não sai do Twitter. Exatamente. E só reclamando disso. não sai do Twitter, né? Eu falo que o Twitter virou uma grande ferramenta do ódio para eles, cara. Exatamente. E para continuar nesse assunto, para a gente continuar debatendo aqui, eu trago mais informações. As autoridades que participaram da ação estão convencidas de que houve participação de agentes públicos no planejamento do atentado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma fonte da investigação disse que o nível de profissionalismo dos criminosos com acesso a câmeras de segurança e detalhes da rotina de Moro é compatível com o de uma operação de inteligência policial. A avaliação é de que seria impossível para a facção ter organizado todo o esquema sem a conveniência de profissionais da área de segurança pública. Dani, é um absurdo, né? Mas é o crime se organizando. Eles estão lidando com o PCC, eles estão lidando com uma facção criminosa que não está lá na década de 80 com um fuzil na mão entrando em banco e tudo mais. Não existe mais isso. O crime está se organizando cada vez mais. Exato. E seria aqui uma mentira se não fosse noticiado que provavelmente, assim, esses infiltrados da segurança planejando ou ajudando esses vagabundos criminosos no atentado contra o Sérgio Moro. Sem dúvida, Rodolfo, é uma curiosidade, em relações internacionais, nós temos um termo chamado atores difusos, tá? E aí eu vou explicar rapidinho aqui o que significa isso, não é? Quando a gente pega alguns atores das relações internacionais que envolvem crime organizado, terroristas, não é? E vários outros crimes que assolam, não é? Não só internamente aqui no nosso país, mas de forma internacional também, nós falamos que são atores difusos. Por que atores difusos? Porque eles se travestem de atores que estão legalizados na realidade. Por quê? Eles precisam lavar dinheiro, eles precisam de apoio dentro de aparelhos estatais, não é? Dentro de alguns órgãos também. E, claro, isso efetivamente acontece porque eles só conseguem fazer toda a sua como eu posso dizer, estratégia de crime internacional e nacional também, tendo esse tipo de apoio, né, dentro de órgãos de Estado. É claro que a gente não pode também demonizar todos aqueles que estão no serviço público, que atuam de forma adequada, porque a maioria dessas pessoas, sim, trabalham pelo bem do nosso país. No entanto, algumas pessoas, sim, estão ali de forma a auxiliar o crime organizado. E isso é muito sério, Rodolfo. Sim. É sério porque o próprio presidente não está considerando a gravidade dessa situação. E de chegar, imagina só, você esquece que é o Sérgio Moro, se fosse qualquer pessoa, sendo Moro ou não sendo Moro, até mesmo se fosse o próprio presidente Lula, não é? Que o PCC fizesse ameaças à sua esposa, ou alguns dos seus filhos, ou dos seus netos, como ele estaria? Eu aposto que ninguém aqui desta mesa falaria ou daria risada, porque olha só, o PCC está ameaçando o presidente, isso deve ser a armação dele. Exatamente, Dani, belas palavras, bela colocação aqui, você quase que desenha pra gente como é que funciona isso é sensacional. Quero contar uma história pra vocês, eu quero colocar o Negão na história. Uma vez no meu podcast eu entrevistei um cara, no ano passado, que tem uma história linda de vida.
Ele superou o passado dele, ok? O que ele fez? Ele era um policial militar, ele nasceu numa comunidade onde o crime tomava conta ali. Olha essa história. E qual não toma, né? E qual não toma, exatamente. E qual não toma nesse Brasil, que eu ainda tenho fé que vai dar certo. Gente, não podemos perder a fé de um país melhor, tá? E aí o pessoal, ele era muito inteligente na escola, ele era um dos melhores alunos. E uma facção criminosa falou, cara, você vai entrar na polícia militar. Você vai trabalhar pra gente na polícia militar. Pô, mas o que eu vou ganhar? Você vai ganhar tanto. Você vai chegar lá, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ele entrou na polícia militar. Ele ficou durante 8 anos na polícia militar. Ele foi preso, óbvio, né? Porque ele conseguia colocar ali... Ele levava as informações pro PCC, ele ficou 15 anos preso e escreveu um livro. O que eu quero dizer com isso? Que isso que aconteceu com ele, ele falou pra mim, falou, Rodolfo, isso acontece todos os dias. Sim. Olha pro seu amigo de faculdade, você tá achando que ele tá ali de boa, você não sabe quem é aquela pessoa. Tá fazendo direito pra atuar a favor do crime. Exatamente. O cara entra na polícia militar hoje, muitos, tá? Não é um caso isolado. E vai trabalhar com o bandido, vai roubar lá o caixa eletrônico. Ou tem o seu curso de direito pago. Isso mesmo. Lógico, eles que pagam a faculdade, eles que pagam tudo o Ou curso são vereadores, deputados, tem gente Exatamente. filtrada Esse na ponto, política. Exatamente. Esse ponto que eu queria levantar, Rodolfo, isso não surpreende, infelizmente, porque, enfim, não vamos dizer que literalmente com todas as palavras, até por implicações legais, mas supostamente o primeiro comando da capital tem parlamentares eleitos. Então, para quem consegue eleger um deputado federal, consegue eleger, de repente, um vereador no seu bairro. Exato. O que é ter um funcionário público ali, de um escalão um pouquinho menor, fornecendo informações ou facilitando caminhos para o crime organizado dentro da estrutura do Estado? Inclusive, a forma que se pode financiar campanhas hoje em dia estimula só quem tem dinheiro errado. Exatamente. E outra, existe um outro modo operante também dessa situação, que é, se essas pessoas de fato contribuíram para essas informações serem vazadas do Sérgio Moro, de que forma que foi? Tiveram as famílias ameaçadas, há todo um plano de investigação que tem que ser colocado aí. Antes da gente ficar falando dessas coisas, falar, mas olha só que vagabundos. A gente tá no Brasil, cara. Isso aqui parece uma história de um filme de ficção que não tem fim. Olha, Rodolfo, a questão é tão séria, porque se pelo menos existisse a ameaça vindo do PCC, Sim. mas eles não atuam com ameaça. Eles colocam na listinha deles, vão lá, realizam toda a operação, como vocês viram, que a própria Polícia Federal fez, a investigação de como eles estavam agindo para finalmente atacar ou matar o próprio Sérgio Moro, ou sequestrar, não é, o Sérgio Moro ou sua esposa ou o seu próprio filho, não é? Então nós vemos ali a forma como isso se deu. Né? E a gente, na verdade, desculpa, eu até perdi o... Não tem problema, eu quero colocar o Negão aqui porque eu tô com uma pergunta pra ele, senão eu vou perder aqui, tá bom? Me desculpem. Porque eu circulei aqui, Negão, a palavra armação. E o Lula vai conseguir colocar na cabeça das pessoas que isso foi uma armação do Moro. Daqui a pouquinho as pessoas vão começar a acreditar nisso. Linkar o Sérgio Moro com o próprio... Com a facção criminosa. Você também pensou igual a mim ou não? Pensei. Faz sentido pra você isso? Faz sentido, mas eu acredito que ele não consiga porque os outros atores políticos, como o Flávio Dino mesmo, veio a público e explicou toda a operação. O Lula meio que entrou de gaiato no navio. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui, e eu não tenho coragem de falar sobre o PCC. Ainda sou morador de comunidade, para mim não vale a pena falar sobre o PCC, entendeu? Mas eu queria falar sobre a postura do Sérgio Moro. Como a própria Carol falou aqui, o Lula acabou colocando luz em cima do Sérgio Moro. Não foi nem a operação que colocou luz em cima do Sérgio Moro. Foi o próprio Lula. O Lula é quem levantou o Sérgio Moro de novo. Sim. E o Sérgio Moro, mais uma vez, provou que não merece ser líder dessa nação. Olha só o momento que Sérgio Moro vive. O Sérgio Moro vive um momento onde a família dele estava sendo ameaçada, onde ele estava sendo ameaçado, onde tudo isso estava acontecendo, e ele está tudo... É que é difícil falar aqui sem ofender a honra do Sérgio Moro, então eu vou tentar falar de um jeito mais... Ele foi muito legal, entre aspas. Esse era um momento justamente que qualquer homem no lugar dele... Desculpa o termo, mas ficaria puto. Sérgio Moro não, mesmo quando ele tentou fazer uma voz mais grossa, porque alguém deve ter dito pra ele, porra, Moro, você
Pô, mas- cara, estão ameaçando sua família Guarda e tem o o passo. presidente rindo de você. Mas, Negão, eu acho que... Mas esse é Imagina o jeito só. que a direita vai fazer. Talvez essa resposta que você espera que eu, não só que o Bolsonaro tivesse e que o Moro Não, tivesse, mas tem muito a ver com como a a Carol disse, educação imagina também se das fosse pessoas. com outro, o que o Lula faria? O resultado não é que o Lula político faria. pro Moro Só um foi segundo, é interessante. que se fosse uma pessoa de esquerda defendendo todas as ideias de esquerda, era um escândalo na televisão agora. Era um escândalo. Era um escândalo. Mas isso é muito difícil de acontecer, porque com o PT o diálogo é cabuloso. Então, isso não aconteceria do lado da esquerda. É. Sobre o Moro, eu entendo essa postura dele, porque, novamente, ele teve um ganho eleitoral com isso muito grande, voltou para o jogo político, inclusive aí como um futuro quadro para uma eventual terceira via no Mas campo teve da uma direita. postura fraca. Gente, mas... Essa é a palavra, fraca. O Mas Brasil olha só, precisa de homens. nós estamos aqui analisando desde o ponto de vista de ganho eleitoral, dessas questões, mas eu, né, até mesmo por atuar muito na área da saúde, eu olho desde o ponto de vista e o baque emocional quando alguém descobre, né, que a sua mulher ou seu filho pode morrer a qualquer momento. É claro que, como juiz, ele já sofria esse tipo de ameaça, dessa situação. Aliás, eu até peço desculpa, Rodolfo, porque chega no final de semana, o nosso cérebro começa a falhar. Né? E o que eu queria dizer antes era o seguinte, que o PCC, ele não ameaça, na verdade, ele vai lá e executa. Então, ele fica querendo... Gente, vamos nos colocar no lugar dele, né? O Moro acho que Perfeito nem a sua, imaginava que tava na mira. perfeito a sua colocação. Eu acho que ele imaginava, pelo simples fato dele ser juiz e ter mexido na ferida. Tendo em vista que, na eleição agora, né, recentemente, dentro do presídio, houve uma comoção, uma festa gigantesca quando o Lula foi eleito. Qual é o tipo, então, de resposta do PCC que nós esperamos quando alguém vai lá e põe o dedo na ferida deles? Essa é retaliação. E não vai ser a primeira. E também nem a última. Aliás, não é a primeira e nem vai ser a última. Vou colocar o verbo no lugar certo aqui. Porque o Moro, ele tem ímpeto, ele não vai parar por conta disso. O que tem que fazer agora é o senhor presidente da República, o Lula, abaixar a bolinha, colocar a bola no chão e se retratar. Não ficar colocando um discurso de ódio, de que houve um planejamento do Moro, que isso é um plano do Moro. Gente, pelo amor de Deus, você que está nos assistindo agora, você não pode ser compatível contra um atentado, contra a vida de um congressista, ou do seu vizinho, ou de uma pessoa que você conhece. Porque todos os dias, quando você liga a televisão e coloca nos canais de notícia... Eu, no flagrante aqui, logo depois desse programa, eu retrato ali coisas que até Deus duvida, de assassinato, e a gente é tomado pela emoção. A gente acha, meu Deus, que absurdo, mataram o fulano, sequestraram a vida do ciclano, olha só, que estupro, que não sei o quê. Você se compadece, você fica em choque, indignado. E não é possível que você não esteja indignado, você que votou no Lula agora, esquece direita e esquerda. Você tem que esquecer agora. Tem que colocar a fala desse cidadão que deve cumprir, sei lá, ele deve, no mínimo, se responsabilizar pelo que ele falou. No mínimo, tá? Então, eu faço aqui um apelo para você que está assistindo agora. Tá subindo as hashtags aí, não sei o que do gado, não sei o que lá, chora não sei o que lá. Coloca aí agora. Coloca a mão na sua consciência agora e vê se o que ele falou tá certo. Não, Rodolfo, mas você tem que ver uma coisa também. Você tem dois tipos de pessoas que votaram no Lula. Você tem você tem aquela pessoa que não gostava do Bolsonaro e engoliu o Lula. Você tem aquela pessoa que já gostava do Lula e você tem o fanático pelo Lula. Esse cara que você acabou de pintar é o fanático pelo Lula. Ele não só tá falando agora chora gado, como ele tá falando bem feito. Exato. É isso. E comemoraria o assassinato do Moro. Ele comemoraria o assassinato do Moro. Eu prefiro acreditar que essas pessoas ainda vão colocar a mão na consciência e vão ver que o Lula falou não está certo. Não, independente de serem fanáticos ou não, independente de qualquer coisa. Porque um fanático não gosta de ser chamado de fanático e ele não assume que ele é fanático. Mas está tudo bem, tá? O que eu quero dizer é que, assim, houve, de fato, um atentado contra a vida do Sérgio Moro. Parabéns para a Polícia Federal, que fez junto com o GAECO esse trabalho sensacional e desarticulou essa... A palavra tá certa? Isso. Tá, obrigado por me corrigir. É isso aí. O projeto é dele, viu? O projeto é dele. Carol, você quer falar sobre isso? Você tem
10 segundos. Nossa, eu vou trocar de então pauta. vamos lá. 10. Valendo! É uma pressão. Vamos lá. Eu preciso Não, trocar... quero de fato parabenizar a polícia, que eu acho que a gente não tinha comentado incisivamente, acho que você falou agora, parabéns, porque foi um trabalho incrível. E eu só queria fazer uma leve discordância, que eu acho que o Moro reagiu bem, porque na verdade eles já sabiam disso há alguns dias atrás. Eu também acho. E mesmo eu que tenho minhas dúvidas das intenções do Moro ali, a hora que eu vi o vídeo dele, eu me cativei para aquela Mas situação. não em relação ao que o PCC estava programando, mas a reação ao Lula.